seu dízimo, sua oferta. Você pode colocar, depositar com gratidão, com amor, com singeleza de coração, aí no gasofilácio. E que o amor de Deus, o amor do seu Pai, esteja transbordando sobre a tua vida, hoje e eternamente. Amém? Fiquei sem voz. Célio, você vai ter que pagar fonoaudiólogo para mim, viu? Glória a Deus. Amém? Queridos, eu creio que Deus já está fazendo grandes coisas aqui conosco. Eu creio que Deus está falando ao nosso coração. E como Arthur falou, eu creio que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo e Ele está fazendo. Amém, Eugênia? Amém? Amém, Mone? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu esta semana, porque eu fui ministrar na confraternização dos pastores, que nós fizemos ontem, foi um dia maravilhoso lá em Ilhéus, lá no acampamento Teosópolis, e foi muito bom. E eu fiquei de ministrar aos pastores, e assim eu fiz. Deus trouxe essa palavra para mim, e eu quis ministrar ela hoje a vocês. Só que todas as vezes que a gente se dispõe à palavra, a palavra ela tem uma revelação diferente, né? E ontem eu falei de visão, e hoje eu quero falar de dois sentidos. Eu quero falar da visão e da audição. Eu, como boa profissional da saúde, né? Achei muito interessante a forma como Deus se comunica conosco. A forma como Deus fala conosco vai muito baseado naquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe. E é assim que Deus vai se comunicando conosco. Uma vez eu ministrei aqui, quando o Senhor falava comigo sobre entrar na frequência da voz de Deus. Vocês lembram dessa ministração? Quem não assistiu, está lá no YouTube, no Instagram também, onde Deus fala muito claramente conosco que, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa entrar na frequência da voz de Deus. E Deus é Espírito. Então, não adianta a gente querer ouvir Deus na alma. Você só vai entender e compreender a voz de Deus se for no Espírito. E eu achei muito interessante porque ele falou comigo e dando uma explicação, como eu passei para vocês, acerca dessa frequência da voz, porque eu sou especialista em voz. Então, a forma como ele me explicou, ficou tudo muito claro, e foi claro para eu explicar. Por quê? Porque é a área que eu atuo. E Deus muitas vezes vai falando conosco de acordo de uma forma que Ele sabe que a gente vai compreender. Por quê? Porque Deus, Ele quer ser compreendido. O interesse de Deus é que você compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre a nossa vida. Essa é a intenção de Deus, que você tenha clareza qual é o teu propósito. Tenha clareza do que você veio fazer aqui e por que você veio fazer aqui na terra. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto que está lá no livro de Isaías, capítulo 6. Amém? Amém, queridos? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os ouvidos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Se converta e seja salvo. Amém? Só até aí, até o versículo 10. Então, eu quero só fazer uma recapitulação aqui da história de Isaías. Isaías, nesse tempo dessa passagem aqui, provavelmente ele não tinha nem 20 anos. Então, ele era um jovem, né, e que foi chamado para profetizar em Israel, no tempo onde o seu provável tio era o rei, né? Uzias provavelmente era o rei de Isaías. Então, Uzias foi um dos melhores reis de Israel. Ele era um rei justo, ele foi um rei que multiplicou a estrutura bélica, né, daquela nação. Ele foi um rei que compreendia o seu povo, é um rei que fez multiplicar grandemente tudo aquilo que o povo tinha. Era um rei que compreendia o seu povo. Mas Uzias, ele tomou, achando que tudo aquilo que estava acontecendo sobre Israel, aquilo tinha a ver com a sua administração, com aquilo que ele conhecia, né? E creio que o orgulho subiu ao coração desse rei. E por conta desse orgulho, o Senhor o acometeu de lepra. E foi por conta dessa lepra que ele veio a falecer. E Isaías, ele era esse provável sobrinho, né, de Uzias, do rei. Então, era alguém que tinha acesso ao rei. Era alguém que estava lá e que conhecia os pensamentos do rei. Era alguém que fazia parte do dia a dia desse rei, que sabia as dificuldades, também sabia as facilidades desse rei. Então, para Isaías era muito fácil profetizar nesse tempo, e, de fato, ele era um profeta justo, um profeta que amava Deus e que servia a Deus, não é? De forma muito enfática. Tanto é que ele pregava sobre santidade, ele profetizava sobre o conserto, sobre a presença de Deus. Mas ele era contaminado, de uma certa forma, por esse ambiente onde ele vivia. Por esse local onde todas as coisas da sua nação passavam por esse contexto diário de Isaías. Então, Isaías, apesar de conhecer muito a Deus e ser um profeta de Deus, ele profetizava muito acerca
do dia a dia, acerca da conversão a Deus, mas a imagem que Isaías tinha sobre o que era um reinado, era a visão do trono do seu tio, um rei, alguém amável, justo, alguém que guerreava. E é muito interessante porque no Antigo Testamento, todas as visões que os profetas tinham de Deus, os profetas tinham do Deus da guerra, que é o Deus forte, o Deus poderoso, né? E, na verdade, não há uma outra passagem falando sobre o Deus do trono. E a visão que Isaías teve foi justamente a visão de um trono. Por quê? Porque o que ele compreendia sobre ai, mesmo. Eu tenho que ficar aqui. O que ele compreendia sobre profetizar e sobre reinado era aquilo que ele estava acostumado, que era o reinado do seu tio. Então, quando Deus veio falar com Isaías, o que Deus apresentou para Isaías? Um reinado. Só que um reinado não mais da terra, mas um reinado do céu. Por que acontece? O versículo, esse capítulo 6, começa dizendo assim, que Isaías ele teve uma visão do trono quando o rei Uzias morreu. Ou seja, para que um rei assuma, um outro rei tem que morrer. Estão pegando? Então, assim, o que Deus estava querendo ali com Isaías? Deus estava mostrando para Isaías que para construir um novo pensamento, construir uma nova perspectiva de vida, ele não mais tinha que pensar no reino celestial com um rei chamado Uzias, mas agora com um rei chamado Deus. Um novo reinado, uma nova perspectiva de vida, uma nova estrutura na mente, um novo caminhar, uma nova direção, de verdade agora assumindo Deus para o lugar onde Ele realmente é. Por quê? Porque a visão de Isaías começa dizendo assim, eu vi o Senhor. Então, é muito interessante, porque assim, Deus começa abrindo o entendimento de Isaías sobre a visão. E a visão é uma coisa que nos dá clareza do ambiente. A visão, ela traz para a gente uma clareza do que está acontecendo ao nosso redor. A visão, ela também, no nosso corpo físico, o que ela faz? Ela nos dá a perspectiva do nosso equilíbrio e da nossa postura. Então, assim, quando o meu cérebro ele capta a imagem que os meus olhos veem, o meu cérebro traz essa informação para o meu labirinto, que fica dentro do meu ouvido, para quê? Para que eu consiga manter o equilíbrio, a minha postura reta, e aí o meu labirinto que fica dentro do ouvido, ele, junto com essa informação, ele me mantém em equilíbrio. Então, isso é muito interessante, porque Deus está falando assim, olha, eu quero trabalhar com você hoje, Isaías, sobre essa perspectiva de uma nova forma de pensar, uma nova postura e um novo equilíbrio diante da vida. Por que o novo equilíbrio diante da vida? Porque, na verdade, como o povo tinha perdido esse rei maravilhoso, que era o rei Uzias, que deu espaço para um outro rei, o rei Acaz, assumir, não foi um bom reinado. Então, as pessoas elas estavam abaladas pela perda desse rei. As pessoas elas estavam vivendo uma nova nação, uma nova forma de contemplar as coisas, de receber as coisas. Por quê? Porque havia um novo rei no comando. E todos estavam tristes e tudo estava, um caos estava sendo estabelecido. E aí eu fiz um paralelo com isso que Deus estava mostrando para Isaías, aí eu fiz uma perspectiva sobre o que nós temos vivido nesse tempo de 2020. Não tem sido um ano fácil para ninguém. Um ano, nós vivemos bem,
janeiro, fevereiro foi tranquilo, fomos para a praia, né? Alguns aqui foi para a praia, recebemos uma casa lá para a gente poder ficar na praia, curtimos, os meninos foram para Songs e voltaram, e quando voltaram incendiaram a igreja, e a gente, né? Janeiro, fevereiro, foi aquela... De repente, em março, a gente não podia nem sair de casa, a gente não podia nem encostar no outro. E aí tudo foi ficando obscuro, a gente não tinha visão do que ia acontecer, a gente não tinha visão do que seria daqui para frente, como seria, a gente não teria visão como as pessoas estariam, como o que elas iriam comer, porque muitas pessoas tiveram que fechar seus negócios, seus comércios, pessoas foram demitidas, pessoas morreram, pessoas pegaram Covid, famílias inteiras às vezes perderam pessoas. Então, foi um ano dificílimo para a gente. Um ano onde, de verdade, nós sofremos o que talvez nós nunca tínhamos sofrido antes. E nós agora fazemos parte da história, né? Muitas vezes a gente conta a história que fulano viveu, que no tempo da guerra, no tempo de sei o quê. Cléo tem uma história para contar, né? O tempo da ditadura. Cléo tem... Vocês aqui, a maioria não sabe o que os militares viveram. Cléo tem algo para contar. Mas nós não vivemos. Só que agora a gente tem algo para contar, porque a gente está dentro da história. E Deus está falando conosco nessa manhã que a gente precisa ter uma nova perspectiva da vida, porque estamos findando o ano, estamos começando um novo ano, e Deus não quer que você seja ano que vem. Aliás, Deus não quer que você seja amanhã. Ou, aliás, Deus não quer que você seja daqui a pouco a mesma pessoa. Deus, Ele tem anseio pela tua mudança, Deus tem anseio pela tua transformação. Deus tem anseio que você saia da tua zona de conforto e se mova e veja com os teus olhos para que a tua postura, para que o teu equilíbrio diante das dificuldades físicas da vida e das dificuldades e batalhas espirituais que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, nós estamos vivendo grandes batalhas espirituais. Porque nada disso que estamos vivendo está alheio aos olhos de Deus. E Deus, Ele tem permitido tudo isso. E muitos de nós, por causa dessa sacudida, a gente tem buscado uma postura diferente frente à vida. Às vezes a pessoa que era mais insegura, Deus está sacudindo, a pessoa está... né, se equilibrando melhor, está buscando mais a Deus, está querendo mais a Deus, está tomando atitudes diferentes, se relacionando, se ajustando com a família, se ajustando onde deve ajustar, coisas que ficaram para trás. Deus está dizendo, olha, eu agora peguei o tapete, dobrei o tapete, e tudo que estava escondido lá embaixo, que você foi colocando, para um dia você resolver, Deus está dizendo, vai ter que resolver agora. Você não tem outro caminho. Só que Ele não quer que a gente resolva da nossa maneira. Ele quer que você resolva numa direção. E essa direção é a visão que você precisa ter de Deus. Porque é essa visão que vai te manter no caminho para onde você deve seguir. Porque muitos estão enfrentando as dificuldades, estão saindo ou achando que estão saindo das dificuldades por conta própria, sendo que nem foi Deus que mandou, mas lá adiante ele vai ter que prestar conta para Deus, porque o diabo ele também abençoa. Isso assusta, é verdade, assusta bastante. Mas o que eu estou querendo dizer? É que Deus, Ele quer que você saia desse contexto. Ele quer que a humanidade saia desse contexto da história com os olhos nele. Num novo caminhar. Numa nova forma de ver. Numa nova forma de enxergar. Numa nova forma de saber quem Deus é. E Deus não é o que eu acho que Ele é, porque Isaías, apesar de ser um menino de Deus, um profeta de Deus, ele não sabia exatamente, nem na profundidade,
quem Deus era. Foi justamente nessa revelação de que ele teve, dessa visão de Deus, é que a vida de Isaías, até a profecia, até o falar de Isaías, foi mudado. Por quê? Porque Isaías conheceu Deus. Isaías tirou alguém que estava sentado no trono que Isaías conhecia e colocou o próprio Deus. Então, nessa manhã, ele está dizendo assim, ó, você vai começar o teu caminhar com os olhos fitos no Senhor. Porque isso vai trazer segurança, isso vai trazer clareza de onde os seus pés precisam ir. Porque às vezes a gente acha que a gente está indo a lugares muito interessantes ou muito agradáveis e Deus nunca mandou você ir lá. E Deus está dizendo assim, é essa visão que vai te ensinar a andar no equilíbrio e na direção certa. Amém? Então, essa visão, ela vai além das nossas circunstâncias. O que é que Deus quer nos ensinar? Que apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas feridas, apesar dos problemas que nós temos, Deus, Ele quer que você veja o que está acontecendo sobre a tua vida, sobre a circunstância que você está vivendo, com uma nova perspectiva. Deus não quer, Ele não quer que você continue a pensar sobre você, a achar sobre as coisas na mesma perspectiva que você acha que é. Deus quer mudar. Deus quer trabalhar em você. Amém? Então, lá no livro de Mateus, não precisa abrir não, 6, 22 a 23, tem um versículo que a gente conhece muito, que afirma que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom ou cheio de luz, depende da tradução. Então, o que Deus está falando? Que Isaías, ele viu a Deus. Ele viu a Deus, porque Deus queria trabalhar sobre Isaías esse olhar. Essa história assim, ó, tudo que eu faço não dá certo. Tem um versículo também, acho que é em Filipenses, que diz assim, acho que é Filipenses mesmo, que diz assim, que assim como você se vê, você é. Tem aquela passagem, né, onde os espias subiram para a terra prometida para fazer uma análise que Deus tinha falado com Moisés. Olha, manda eles subirem e chegam lá, eles façam uma análise do que é a terra. Aí chegaram lá e diz a palavra que eles se viram, porque os homens que moravam na terra prometida eram homens altos, eram homens fortes, era um exército firme, aquela coisa toda. E os príncipes, o exército que Deus tinha ordenado que subisse, eles se viram diante das pessoas fortes, e eles se acharam como? Como gafanhotos. E aí diz a passagem, assim como você se vê, assim você é. E Deus não quer que você se veja menos do que o que Ele planejou para você. Comece a dar ordens para a sua mente. Comece a compreender no mundo espiritual quando há uma investida do inferno para que você não compreenda quem você é. Às vezes eu estou fazendo, né, uma determinada coisa, como agora, mudando todo o estilo da vida, não sei o que, volta e meia, vem uns sentimentos assim, poxa vida, mas as pessoas são livres e eu tenho que ficar nessa rotina, e tenho que fazer isso, e todo dia a mesma coisa, não sei o que, não sei o que. Aí eu começo a murmurar e começo a ter uma visão distorcida da realidade. Sabe para quê, gente? Para me fazer desistir. Na hora que eu começo com esses sentimentos, eu começo a dizer para mim mesmo, estou te vendo, estou bem prestando atenção em você. Você está querendo se sabotar, sabe para quê? Para você desistir. E se você desistir, você não verá todo o propósito que Deus tem para você.
Portanto, eu começo a dar ordem, a decretar o que Deus fala na palavra sobre mim. Porque o decreto de Deus é uma lei irrevogável. A palavra de Deus é algo que não muda por causa das minhas circunstâncias. A verdade de Deus, ela não vai mudar porque o povo perdeu um rei bom. Não! A verdade de Deus, ela é imutável. E a verdade de Deus acerca de mim, ela também é imutável. E aí eu começo a declarar e dar ordens para o meu cérebro, para os meus pensamentos. E vou sempre repetindo, eu estou te vendo. Eu estou bem prestando atenção no que você está querendo fazer com você. O problema é que a gente não se assume desse jeito. Alguém sabotador. Alguém que muitas vezes tira os olhos de Deus para colocar os olhos nos sentimentos. Para colocar os olhos na circunstância. Deus, Ele não quer que você veja a circunstância. Deus quer que você mire lá. Porque se tua fé estiver baseada lá, todas as demais coisas vão ser mudadas no tempo certo, na ordem certa, da maneira certa, mas os seus olhos têm que estar lá. Você sabe, e nós sabemos bem, que quando nós desviamos o nosso olhar, nós sempre cometemos uma burrada. Nós sabemos disso, mas nós somos insistentes com a visão de Deus. Mas Deus quer mudar agora e quer que a gente seja fiel e perseverante à visão nele, na palavra dele. Uma outra coisa muito interessante que Isaías viu, ele viu a Deus sentado no trono. Então, esse sentado no trono está dizendo de onde Deus está e quem Deus é. Gente, Deus é poderoso. Deus, Ele não é quem a gente acha que Ele é. Deus não é gente. Deus é Espírito. Deus não é o pai de vocês que machucou vocês. Deus, Ele é um outro pai. Deus, Ele não é o chefe que vocês conheceram, que é carrasco. Deus é um líder. Deus, Ele é o amor que talvez vocês nunca conheceram. Ele não é esse amor, Ele é o amor, o verdadeiro amor. É diferente dessas coisas que nós humanamente conhecemos. E o reino de Deus, o trono dele fica neste lugar onde nós só saberemos as verdades sobre esse governo dele, se nós tivermos a visão desse lugar, tivermos a revelação desse lugar. E isso não é uma coisa difícil de acontecer. Por quê? Porque ele está acessível, tanto a mim quanto a você. Então, exige o quê? Exige esforço. Exige compreensão de que há uma força sua e do inferno para que você não vá e não conheça essa verdade. Não conheça a fortaleza desse reinado. Queridos, eu quero abrir os olhos de vocês sobre o que nós estamos vivendo. O inferno, ele está vindo com tudo sobre as nossas vidas. Abram os olhos e sejamos alguém que sejamos influentes nessa vida. Influentes para o outro, influente para você. Influente para a sua casa. Abra os olhos e compreenda que esse reinado de Deus, ele é forte. Ele é verdadeiro. Ele é de uma dimensão que a sua mente não compreenderia. Porque nós limitamos a Deus ao que conhecemos. Nós limitamos a Deus à força do nosso braço. Nós limitamos a Deus aos nossos achismos. E Deus, ele não é isso que nós achamos. Ele é Deus. Ele é acima e muito acima do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós achamos. Ele está acima. E Ele governa, e o governo dele é implacável. Não há outro Deus maior
do que Deus. Não há uma força maior do que Deus. Se Deus falou alguma coisa a você, se há uma promessa sobre a tua vida, segura nisso. Fica firme, porque você vai ver que Deus vai lhe proteger sobre isso. Agora, se você sai debaixo das asas desse governo, desse trono de Deus, aí você está fazendo carreira solo. E você está querendo que Deus te ajude. Deus, Ele vai te ajudar. Se você estiver nessa frequência. É na frequência dEle. É diante do campo de visão dEle. Não é no seu, eu acho, eu quero, eu preciso, eu entendo. Não. É como Deus entende. É como Deus vê. É como Deus planejou. Amém? Vamos lá. Então, assim, da forma como eu vejo as coisas aqui no natural, o mundo espiritual também é a mesma coisa, queridos. Aqui onde nós estamos agora, nessa reunião aqui, Deus, Ele está. Nós marcamos um encontro aqui com Ele. Só que o mundo espiritual está aqui diante de nós, que nós não estamos vendo. Mas pela fé nós estamos compreendendo. Há anjos nesse lugar, vocês estão vendo? Mas pela fé, a palavra diz que eles estão. Então, tem muita coisa no mundo espiritual que nós não sabemos. Mas que também não buscamos saber. Por quê? Porque estamos preocupados demais com as nossas circunstâncias, com os dias maus, com as nossas dores, com os nossos problemas. Queridos, há uma abundância de amor e de pensamento de Deus sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, surpreendente para cada um de nós. Ele é acessível. É só você buscar e achará. É simples. Mas por que não é simples? Por causa da sua mente. Por causa das suas crenças. Por causa dos seus valores, por causa das amarras que as suas circunstâncias colocaram dentro de você. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, no corpo, a visão influencia. Então, nós precisamos ter essa visão de Deus para quê? Para que o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual reaja de acordo à vontade de Deus. Então, portanto, a visão do mundo espiritual, principalmente de Deus, irá definir como eu vou me situar, como me estabelecer, como caminhar em direção a Deus, frente aos tempos difíceis, frente aos tempos bons, frente aos momentos de glória, frente aos momentos de dificuldade. Amém? Então, seguir a visão de Deus traz clareza do que eu estou vivendo. Vai me dar essa forma, essa direção ao ir. Aí, ele viu esse trono, e o trono ele está enxergando. Bom, eu não estou sozinho. Porque Deus está. Porque o grande problema de nós enfrentarmos as nossas dificuldades, o que é? É o tal do espírito de orfandade. Porque o espírito de orfandade, ele quer o tempo todo nos dizer que nós estamos sozinhos, ou que Deus não está vendo. Ou então muita gente pergunta assim, Deus, cadê você? Deus, onde você está? Você não está vendo isso? Você não está compreendendo isso? Irmãos, Deus, Ele não quer que a gente se sinta sozinho. Tanto é que Ele deixou algo poderoso para mim e para você. O que Ele foi que Ele deixou? Espírito Santo. Agora eu pergunto assim, você lembra que quando você vai tomar banho, o Espírito Santo vai com você? Quando você viaja, o Espírito Santo está com você? Quando você vai ao supermercado, o Espírito Santo está com você.
Quando eu transo com meu marido, o Espírito Santo está comigo. Então, portanto, para eu viver em total sintonia, sem o espírito de orfandade, eu preciso crer que o Espírito Santo é que está comigo. Agora, se eu insistentemente quiser caminhar na minha carreira solo, de andar independente, sem reconhecer que o Espírito está em mim, e eu só vou reconhecer pela fé, porque você não vai ver o Espírito Santo. Alguém já viu o Espírito Santo? Só tem uma forma, pela fé. Ou você cai para dentro de Deus e transforma os teus pensamentos em fé, ou você nunca verá a glória de Deus. Isso é um esforço, é em amor, é em espírito, é em busca. Mas é desse jeito, queridos. Somente pela fé você saberá que o Espírito Santo está com você. E se você tiver internalizar essa verdade, você nunca mais se sentirá sozinho ou carente. Quando a carência vir sobre você, começa a falar igual eu falo. Estou te vendo. Estou te vendo. Estou bem sabendo o que você está querendo fazer comigo. Estou te vendo. E começa a fazer, sabe o quê? Começa a declarar a palavra. Pego a Bíblia e começo a declarar a palavra. Palavra de Deus, começa a declarar sobre minha vida. Porque a palavra de Deus é que tem força. E quem vai me convencer disso é o Espírito Santo. Não é o que eu quero. Não é na força do braço. Porque somente o Espírito vai discernir as coisas do Espírito. Não vai ser a sua alma, não vai ser a sua carência que vai discernir o Espírito. A sua carência vai levar você para bem longe do Espírito. Mas ainda que você queira ir para muito longe, Ele vai com você. E as mãos dele nunca estão encolhidas que não vão poder te salvar. E você nunca irá tão longe de Deus que você não possa voltar. Não há ninguém que foi tão longe de Deus que Deus não espera que volte. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está. Ele está ali o tempo todo. Ele está te querendo. Ele quer dar uma nova vida para você. Ele quer te dar um novo caminhar. Ele quer te dar uma nova perspectiva. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Foi exatamente isso que Ele quis fazer com Isaías. Deus queria que Isaías não mais fosse um menino a profetizar. Mas Deus queria profundidade no profetizar de Isaías. Que eu creio que nessa manhã o que Deus está querendo. Deus está querendo que nós sejamos proféticos. O que é ser profético? É trazer à existência a verdade de Deus para a nossa vida. Como é que traz isso? Profetizando com a boca, falando, declarando a palavra, se posturando frente à verdade de Deus. Não confie em sua alma. Não dê crédito às tuas emoções, não dê crédito à tua carência. Deus não tem interesse na tua carência. Deus tem interesse na tua maturidade, no teu avanço. Deus tem total interesse que você cresça. Deus tem total interesse que você viva a eternidade com Ele. Por quê? Porque o projeto de Deus não é o teu projeto que acaba nesta terra. O projeto de Deus é eterno. O projeto de Deus, Alain, não tem fim. O projeto de Deus é maior do que o que eu estou vivendo. Ou dos meus sonhos. O projeto de Deus é muito maior do que isso. Deus não quer limitar a nossa vida. Nós queremos. Deus não quer limitar os nossos passos. Nós buscamos limitar. Deus quer coisa boa, Cleo. Deus é um pai. Você não quer coisas boas para os teus filhos? Então, Deus quer muito mais do que o que você quer. Muito mais.
nós que somos pais, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Pois isso que nós desejamos para os nossos filhos, a vontade de Deus é maior do que isso, o que nós desejamos. Amém? Então, um trono alto e sublime, ou seja, o reinado de Deus sobre o universo, sobre a soberania, o poder, o domínio, porque Deus está sobre tudo. E a gente precisa se submeter a esse domínio de Deus. Porque só vai haver uma transformação para a nossa vida se eu e você nos submetermos ao domínio de Deus. Ao domínio dele. É domínio? É domínio. Por quê? Porque ele quer que você sobressaia o teu espírito. Porque a nossa ordem hoje, o que é? Nossa alma soberana, o nosso corpo adoecido, cheio de enfermidade, e nosso espírito lá espremido no final da fila, que eu saco ele no dia que eu vou no culto, ou então na hora que eu sento para ler a Bíblia. Não é essa a ordem. A ordem do reinado de Deus é que eu me mantenha no topo, no espírito, discernindo as coisas no espírito, tendo a visão dos fatos no espírito, tendo a compreensão do que eu estou vivendo, do que a minha família está passando, do que o meu corpo está sentindo, no espírito. É no espírito. E se eu manter essa ordem minha no espírito, provavelmente o meu corpo acompanhará o meu espírito, onde ele não viverá grandes enfermidades. Por quê? Porque Jesus já levou na cruz. E aí a minha alma fica subjugada pelo meu espírito. Estou te vendo. Estou bem prestando atenção no que você está querendo. Você quer me distanciar. Você quer me tornar alma. Você quer me fazer carente. Você quer me fazer improdutivo. Você quer me tornar alguém que não seja filho. Estou te vendo. Estou acordada para você. Amém? Deus quer que venhamos a desvendar os tesouros do reino dele. Deus quer uma mudança de perspectiva no valor onde colocamos Deus. Esse é o grande segredo. Onde Deus ocupa o seu lugar. Você tem tempo para fazer tudo, depois você tem um breve plá com Deus. Não é isso não, gente. Isso não é Deus. É Uzias que está lá. Não é Deus. É outro rei que está lá. O rei que está lá são os seus sonhos. O rei que está lá são suas dores. O rei que está lá são suas inseguranças. O rei que está lá às vezes são seus filhos, seu marido, seu trabalho. É outro rei, não é Deus. O lugar que Deus quer ocupar na sua vida é assim, ó, 100%. Aí, se sobrar um tiquinho, você bota as outras coisas. É tipo isso. É pouco? Não. Porque Deus não quer tudo da sua vida. Deus quer você. E se Deus tiver você, tudo o que você fizer será nele, e não é para ele. Deus não quer que você fique fazendo coisa para ele não, queridos. Deus quer que tudo que você faça, faça nele. O seu casamento é nele. A criação dos seus filhos é nele. A transformação da tua vida é nele. O seu caminhar é nele. A faculdade é nele. Trabalhando? Nele. Estudando? Nele. Não é estudar para ele, trabalhar para ele. Esquece isso. Se você está agindo assim,
é porque esse reinado aí não é o de Deus, é o seu. E é você que está dizendo quanto por cento da sua vida você quer dar para Ele. Amém? O trono, ver o trono, nos faz refletir que devemos focar os nossos pensamentos e ações no lugar certo, em Deus. Não haverá mudança de paradigma, de crença, de valores, se nós não focarmos os nossos olhos em Deus, em quem Ele é, e não em quem você acha que Ele é. Ou então, quem você gostaria que Ele fosse. Para com isso. Você vai remar e morrer na praia. Ele é mais do que isso. Precisamos alinhar a nossa vida com a perspectiva de uma nova vida. Queridos, todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui, a verdade é essa, porque nós já não aguentávamos mais viver uma carreira solo. Então, se nós não queremos essa perspectiva da vida de forma independente, então nós precisamos alinhar nossa vida agora em Deus, para que Ele governe. Então, é você que tem que se alinhar à vontade de Deus. Por obrigação? Não. Porque se você compreender que você é uma extensão de Deus, você vai entender que quando você alinha a sua vida em Deus, a sua vida vai sendo transformada. Não por causa de você, mas por causa do propósito de Deus sobre a tua vida. E por causa do próprio Deus. Vocês estão entendendo que eu estou tirando vocês da câmera, de cima do palco, para a gente colocar quem? Deus. Porque a nossa vida o tempo todo é baseado em nós, em alma, em problemas, em conseguir, em ter. E Deus está dizendo para a gente nessa manhã, desce todo mundo do palco. Chega. Sai todo mundo. Quem vai subir nesse negócio agora sou eu. Porque sou eu que estou no comando. Sou eu que tenho o comando. Sou eu que tenho o leme da sua vida. Sou eu que tenho o leme dos teus sentimentos. Sou eu que construo as tuas emoções. E se você deixar, eu faço de você uma grande nação. Um grande povo através da sua vida. Um grande projeto em você. Mas você tem que deixar. O projeto está pronto, gente. Já está tudo pronto. Mas sou eu que tenho que ir dentro do projeto. Então, aí, lá adiante, no versículo 8, no versículo 7, Isaías reconheceu que sem Deus ele não era ninguém. Que sem Deus ele não era ninguém. Quando ele fala assim, ai de mim, estou perdido. Aí o que Deus faz quando você reconhece os seus problemas diante de Deus? Quando você se humilha diante de Deus, quando você chora, quando você busca Deus, quando você quer Deus, Deus envia anjos. Deus envia anjos para tocar nas tuas feridas, nas tuas lepras, para te trazer cura e trazer cura para a tua iniquidade. Iniquidade, querido, é aquele pecado que nem foi você que cometeu, que vem lá, ó, de raiz de geração e chega até você. Quando eu me debruço, quando eu me entrego a Deus, Deus faz uma limpeza no seu DNA espiritual de uma forma sobrenatural.
O DNA que Deus coloca sobre você é o DNA que você sempre teve, o dele. Há uma transformação desse DNA, e agora há um DNA não mais de alma, mas um DNA espiritual. E essa transformação acontece, porque ela acontece, Isaías ouve a voz de Deus. Então, ver é o que vai me dar direção. A estrada. E o ouvir é o obedecer. Então, depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, porque quando você já está em Deus, Deus vai ter tudo de você. Então disse ele: vai e diz a este povo, que o povo ouvia e não entendia. Ou seja, ouve, não compreende o que ouve. Vê e não entende o que vê. Quando nós estamos longe de Deus. Nem percebemos um palmo diante dos nossos olhos. Quando a nossa visão não está em Deus. E torna insensível o nosso coração. Olha o que Deus está dizendo. Aí eu endureço os ouvidos. O que quer dizer endurecer os ouvidos? Eu endureço a minha cerviz para não obedecer, porque ouvir na tradução do hebraico é obedecer. Então eu endureço os ouvidos e fecho os olhos para a direção de Deus. Para que eu não veja, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, mas se converter. E se eu me converter, ou seja, o que é me converter? Eu estou numa estrada. Ah, eu não quero mais ir nessa estrada. Eu vou por essa. Eu converti à esquerda. Vocês entenderam o final? Então, o que Deus está dizendo? Na estrada que você estava caminhando, não dá para caminhar mais. Porque se você permanecer na mesma estrada, independente que você está, você não será salvo. Ou seja, você não terá a vida eterna. Ou seja, o que Deus está querendo propor para você é você abrir mão da sua alma nesta manhã. Sabe para quê? Para ir morar no céu. É pouco? Não. Mas leva tempo. Porque é um caminhar. Não é um passe de mágica. É uma transformação. É ver e entender. Ouvir e obedecer. Mudar a direção e ser salvo. Ficou claro? Mais desenhado do que isso. Falei a tradução. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam curados. Hã? É a tradução hebraica, que a Bíblia dele é judaica. É o último versículo 10. Será curado. Ou seja, gente, o céu não é lugar para quem é ferido. O céu não é lugar de pessoas boas, tutu. Não é fazer coisas boas para Deus. É ser em Deus. É ser em Deus. Porque o céu não é lugar de pessoa boa. É lugar de pessoas curadas, convertidas. Amém?
Era essa palavra que Deus queria compartilhar com você nessa manhã. E eu estou muito profética hoje. Eu fiquei perguntando para Deus acerca dos machos nessa igreja. Por quê? Foi algo que Deus levou os meus olhos hoje para ver sobre isso. A maioria das igrejas estão inchadas de mulheres, feridas, a maioria. Porque os homens, eles não estão posicionados nos seus devidos lugares. E há uma investida do inferno para que os homens não estejam posicionados. Então, por isso que a maioria de morte hoje é de homem. A maioria do povo da igreja é mulher. Homem não recebe ajuda, não pede ajuda, gente, até o endereço, se ele tiver perdido, ele termina de se perder mais. Mas ele não pergunta, fulano, sabe onde é que fica a casa de fulano? Você pergunta, Cléo? Não pergunta. Tu pergunta, Célio? Não pergunta. Gente, isso é muito sério. E aí eu fiquei perguntando para Deus acerca dos homens aqui da igreja, que eu quero ser profética sobre os homens dessa igreja. E Deus foi me mostrando coisas do propósito dos homens daqui. Deus foi mostrando assim, ó, visão clara, como diz Isaías. Williams, está ligado à audição, o obedecer, a equilíbrio, a paternidade, a direção. Arthur, criatividade, louvor. Deus quer que sejamos criativos, Deus quer que a gente entoe para Ele um verdadeiro louvor. Rafael, adorador, adoração. Alain, justiça, Alain, justiça e louvor. Justiça e louvor. Célio, locomoção, palavra, evangelho. É distribuir o evangelho. É evangelismo. É evangelismo, Célio. Saulo, visão. Precisa mudar a visão. Precisa ter a visão do reino de Deus. Na hora que Saulo tiver a visão do reino dele, se ele estiver assistindo, você precisa ter a visão de quem é Deus. Visão do trono de Deus. Visão de quem você é em Deus. Gilberto, organização. Deus quer que a gente coloque as coisas em ordem. Deus quer que a gente seja um bom mordomo, um bom administrador em Deus. Djalma, força. Dija tem quantos anos? Dija tem uma força. Dija tem força nos braços. Gente, eu acho que Dija deve ter uns 427 estentes no coração. E Dija está mais forte do que a gente. Dija é forte, ele é um homem forte. E ele é um homem dedicado. Ele é um homem dedicado à igreja. Ele é um homem dedicado à família. Isso é muito legal. Léo está ligado às habilidades. Wesley, ele não é Léo, ele é Wesley. Ele é Wesley Léo. Habilidades, ele é um menino que ele aprende a fazer as coisas rápido, e ele faz com habilidade, com destreza. Olha o quanto que a igreja precisa disso, quanto o reino de Deus precisa disso. Cléo, os homens precisam ter maturidade, é a maturidade, é a habilidade do saber, do ter vivido, do saber aconselhar. E do comando, Cléo. E do comando. As mulheres, os filhos, as pessoas, elas precisam do comando de Deus. E os homens precisam estar dentro das igrejas com comando. Você conhece o comando. Então, eu deixo aqui profeticamente. Demi é o amor. Servir como Demi, não conheço igual. Servir como Demi, não conheço igual. Então, que todos vocês recebam a profecia dessa manhã.
encarem como o propósito de Deus para a vida de vocês. Se posicionem. Tenham uma nova perspectiva. Mudem os paradigmas da vida de vocês para Deus. E vocês verão o que Deus fará sobre a vida de... Hã? Ele não ouviu o que eu falei dele, Célio. Eu comecei por você, a audição tem a ver com obedecer. Os homens precisam obedecer mais. Os homens precisam ouvir mais a voz de Deus. Hã? Os homens precisam ouvir mais a voz de Deus, precisam saber, né, e se posicionar em direção a Deus. Precisam ter o homem, é ele que dá a direção à casa. Né? O Willis fala muito dessa coisa da direção, da paternidade. O Willis, ele não sabia ser pai. É com esforço, com dedicação, com humildade que ele tem se tornado o melhor pai para vocês, o melhor pai para Arthur e Sofia. Mas nem sempre foi assim, vocês acompanharam. Vocês acompanharam muitos aqui, acho que quem acompanhou Luísa, Arthur, o Willis no início. O Willis não era um bom pai. E se submetendo, ouvindo a voz de Deus, encarando a verdade de Deus, se diminuindo, se humilhando, que você vai se tornando quem Deus quer que você se torne. Graças a Deus, meu amor, você tem sido muito bom pai. Mas eu ainda quero te dizer, você é um excelente pai. Eu um dia direi na frente de vocês. Amém? Eu profetizo isso sobre a vida de vocês. E nós, mulheres, vamos parar de ser feridas. Vamos nos submeter à verdade de Deus. E eu estava lá atrás, Tere, eu esqueci de te dizer. Deus manda te falar, e para você repetir todos os dias. Não tive filho para calamidade. Essa é a verdade de Deus para a sua vida. Essa é uma verdade de Deus para a sua vida. E você verá o que Deus ainda vai fazer. Amém? Glória a Deus. Ainda tem os avisos, né? Esqueci de dar os avisos. Amanhã, segunda-feira, nossa oração. Meio-dia. Tá? Quarta-feira dia 24, né? Tá. Então, quarta-feira é o nosso culto normal, certo? E na quarta-feira a gente conversa, então, sobre o nosso ano novo. Amém? Terça-feira tem discipulado online e domingo tem culto. Esqueci mais alguma coisa? Vocês que estiveram presentes aí na internet, nós agradecemos ao Senhor pela sua vida e agradecer a vocês, porque vocês estão aqui, porque era o dia que Deus queria falar com vocês sobre isso. Essa palavra não é para fulano, para fulano, para fulano, para fulano, não. Para vocês. Se vocês estiverem aqui ouvindo, é para vocês. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé? Marita, ora aqui, por favor. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por essa manhã. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no corpo, na tua igreja. Deus, nós queremos te louvar pela tua presença aqui, que é real, Pai. Pai, que nós possamos ir para as nossas casas e termos a sensibilidade, Pai, de analisarmos aquilo que foi dito essa manhã, Pai. Porque nós precisamos, Pai, nos posicionar. Nós precisamos, Senhor, nos arrependermos, Pai. Nós te louvamos por cada um aqui da igreja. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
vocês tenham todos uma semana abençoada. Que o Senhor resplandeça sobre ti teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.